Meus irmãos, esse estudo decidi eu ontem transmitir através de cerca de 4 ou 5 domingos, mais ou menos, sobre seitas e heresias. O Henrique fez essa arte aqui, ó, tem uma pele de ovelha ali, e é que você não dá para ver, né, que está muito claro, que tem um lobo ali embaixo daquela pele de ovelha, né, é uma arte bem sinistra, né? Orem pelo Henrique, tá, gente? Foi ele que fez. Porque ficou muito boa. Bom, o intuito desse estudo, gente, é criar consciência daquilo que é uma seita, o que é uma heresia, o que é uma falsa doutrina, um falso ensino. E fazer também você pensar se por acaso você já não esteve inserido em uma seita, se você saiu de uma, e também alertar para o fato de que nós temos que ficar vigilantes para que uma igreja sadia não se torne uma seita também, tá? Então, o intuito desse estudo, que eu decidi iniciar nesse final de mês, é para que ele acabe juntamente ou próximo do dia que comemoramos a Reforma Protestante, que é no dia 31 de outubro. Né? Que a Reforma Protestante, você sabe bem, que foi o grande passo para a Igreja do Senhor Jesus, a qual também, através da vida do Martinho Lutero, nós pudemos ter acesso à Palavra de Deus, coisa que nós não tínhamos. Somente o catolicismo romano tinha a posse das Escrituras Sagradas, e ela era toda em latim. E o povo não falava latim, ninguém falava latim, somente os papas, né, os padres, aqueles que tinham o acesso total à Escritura. Então, através da vida desse monge, que era católico também, ele lê Romanos 1, versículo 7 na parte B, a qual o justo viverá pela fé, que é assim que está escrito. E aí, a partir daí, ele entende que toda a nossa fé, tudo aquilo que nós vivemos na presença de Deus, ela não é institucionalizada por homens. Homens não podem aprisionar a palavra de Deus. Então ele começa a traduzir a palavra de Deus para o alemão. Se não me engano, traduz só metade, não todo, mas já dá um pontapé inicial para que a Bíblia, a palavra de Deus, chegue na mão dos fiéis. E isso passou o tempo. O catolicismo romano fez o quê? Cresceu, e muito, cresceu muito. Já em por volta de 1930, 40, alguma coisa assim, não lembro exatamente, o patrimônio da Igreja Católica Romana já era estimado em bilhões, de tanto que a igreja era envolvida em políticas e aprisionava a mente do povo e o coração, através de indulgências e todas essas coisas. Então, esse tipo de sentimento de controle, ele não se perdeu, ele, na verdade, ele aumentou. E a partir daí é que surgem o que a gente conhece como seita. Então, o que é seita? Seita é algo exclusivo, é algo exclusivista, é algo fechado, como, por exemplo, vamos ver as Testemunhas de Jeová, o Adventismo do Sétimo Dia também é uma seita. Eles não são nossos irmãos em Cristo, não são, porque eles abraçam e canonizam as ideias de uma suposta profetisa que tinha problemas psicológicos diagnosticados, documentados, a qual dizia que um anjo andava com ela e lhe dava as suas revelações, que se chama Ellen Golden White. Os Testemunhos de Jeová também, eles são considerados uma seita, pois eles também são exclusivistas. Charles Taze Russell chegou a dizer que era melhor que os escritos dele fossem lidos juntos da Bíblia do que somente a Bíblia. E isso, segundo aquilo que nós cremos, nós entendemos que a palavra de Deus é o quê? É a nossa regra de fé e prática, é a revelação máxima das verdades de Deus,
e não há outra escritura equiparada à palavra de Deus em grau de inerrância. Não tem. Então, quando você coloca a escritura, a palavra de Deus, ao lado de uma outra coisa, a fim de que essa outra coisa, essa outra escritura, seja usada para validar o que a Bíblia diz, aí está se constituindo uma heresia e se está se constituindo também uma seita. Tanto que nós observamos aí, né, talvez perto da sua casa deve ter um salão do reino das testemunhas de Jeová, né? Provavelmente tem. É uma casa até, uma arquitetura bonitinha, né? Até tem um jardim bacana, é legal. Porém, eles têm a ideia ali concebida de que a salvação só está dentro do grupo deles. Então, todo grupo que diz assim radicalmente, a salvação é somente aqui, isso é uma seita. Nós estamos certos, isso é uma seita. Tem os mormons também, que são os conhecidos como a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, né? Que são aqueles meninos, vocês veem aqueles meninos bem arrumados, né? De gravata, né? Com aqueles broches aqui, né? E eles passam pelas casas dos outros, às vezes entregam panfletos, e se você fizer um pedido online, eles vão até a sua casa, entregam o livro de Mormon, que é escrito por Joseph Smith, o outro eu não lembro agora, mas tem um outro envolvido também. E nesse livro está escrito lá, o outro testamento do Senhor Jesus Cristo. Então não há um outro testamento, nem um outro fundamento que esteja sendo posto, além daquele que foi posto por Cristo, que é a pedra fundamental, a pedra rejeitada pelos seus, né? E o fundamento dos apóstolos. Então, criou-se outra coisa, como se fosse um Novo Testamento, com cheio de regras, de práticas, com interpretações pessoais, e etc e tal. Então, se essas pessoas, eles são fiéis naquilo que eles propagam, no sentido evangelístico, digamos assim, mas isso está mais relacionado a proselitismo do que evangelismo. Por quê? Porque o proselitismo, ele visa trazer a pessoa para a sua religião, para que você se torne um religioso daquela área ali, que se torne um mestre dentro daquele local. Então, os testemunhos de Jeová, os mormons, o adventismo, entre outras seitas, também tem o espiritismo kardecista, o budismo, o islamismo, todas essas coisas se constituem seita, pois eles entendem que eles têm a revelação máxima e superior a respeito, principalmente, das doutrinas bíblicas. É como, por exemplo, Deus me apareceu, ou um anjo me apareceu, e me revelou todas as novas coisas que Deus requer para a igreja do seu tempo. E a partir daí, então, cria-se um sistema doutrinário, onde as pessoas têm que aprender tudo daquilo ali, têm que se comportar como aquelas pessoas que ali estão, e enfim, assim na busca da sua pseudo-santificação e salvação. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles acreditam serem os 144 mil lá do livro do Apocalipse. Bom, então, observando essa conta deles aí, eu acho que eles já podem parar de evangelizar, porque já passou de 144 mil testemunhos de Jeová. Então já podia parar o serviço. Mas não, eles continuam. Você vê eles na entrada da rodoviária ali, com aquelas revistas Sentinela, né, a qual ali está as perspectivas adventista não, jeovista, a respeito do fim dos tempos. E assim também é com o adventismo do sétimo dia. Eles têm lá os escritos da Ellen White, que são um monte de escrito. Eles têm as suas cartilhas de regra, eles têm aquilo que eles não podem comer, aquilo que eles não podem fazer. Eles guardam sábado como dia para se santificar, fazendo uma errada interpretação daquilo que Gênesis diz, que Deus descansou das suas obras. A interpretação é errada. Como um Deus incansável vai descansar?
Não funciona desse jeito. Então a linguagem ali que está escrita é para que o leitor humano entenda uma ação divina. Então no hebraico está escrito cessar. Deus não descansa, Ele não cansa. Então Deus cessou a criação, Ele parou a criação ali. Então, por falta de uma hermenêutica saudável, de uma exegese inteligente, cria-se as seitas, as heresias. E nós vamos falar disso a partir de agora. Abre lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Essa aula introdutória, eu quero que você coloque alguns pontos dentro da sua mente que a gente vai tratando até o fim da aula, para que você pratique e comece a identificar se você já esteve em uma seita, se onde você está vai virar uma, e o que você vai fazer mediante isso, né? Porque o ensino ele tem que ser teórico, mas ele tem que ser prático. 1 Timóteo 4, versículo 1, está escrito o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que o Espírito aí está em E maiúsculo. Eu não sei se na sua Bíblia a palavra mas está toda escrita em maiúsculo, tá? Né? Celso também? O senhor também? Está escrito todo em maiúsculo. O que acontece aí? É para enfatizar o aviso. É enfatizar o aviso, tá? Então esse mais aí, note que é um mais sem a letra I. Não é mais, ou seja, não é a quantidade. Esse mas aí, M-A-S, é porém. Então está escrito aí, ó, porém. Então ele está completando o assunto do capítulo anterior. Porém, o Espírito expressamente diz, o Espírito está com E maiúsculo, o Espírito está com E maiúsculo, expressamente diz que nos últimos tempos, quais são os últimos tempos? Os últimos tempos foram inaugurados quando Jesus subiu. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então doutrina é o que, segundo a Escritura? É ensinamento. Então o que Paulo está deixando claro para nós aqui, através do Espírito Santo, é que o diabo prega, o diabo faz missão, o diabo ensina, tudo isso. Mas como que o diabo consegue campo para fazer tudo isso diante da igreja, na igreja? Quando a igreja não conhece a palavra de Deus. Essa ideia de que o diabo não entra na igreja, não faz, isso é mito. Isso é mito. Uma igreja fraca biblicamente e espiritualmente, o diabo deita e rola. Ele não só entra, ele deita e rola. Faz morada, acampa ali, ensina, prega, faz tudo. Dá aula na EBD, é isso aí. Então, a falta de conhecimento da Escritura nos faz dar ouvido a espíritos enganadores. Hoje, com o conhecimento da palavra de Deus, você pode muito bem ouvir uma pessoa dessa aí, do Testemunho de Jeová, Mórmon, não sei o que lá, Espiritismo, pode ouvir, conversar com ele tranquilo, que a sua mente não vai mudar. Sua mente não muda. Ele pode falar abobrinha que for, ele pode pegar o versículo que quiser. A sua mente não vai mudar, por quê? Martinho Lutero disse o seguinte, quando foram condenar ele: a minha mente está cativa à palavra de Deus. A tua mente tem que estar cativa à palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus é inerrante, e você vê outros grupos fazendo uma manipulação da Escritura, você, com seu conhecimento da palavra de Deus, consegue driblar tudo isso aí e seguir sua vida naturalmente, normalmente. Então, se você um dia quiser ouvir um testemunho de Jeová falar, ouça. Ouça. Não tem problema não.
Pega uma revistinha deles da Sentinela lá e lê. Comprove com seus olhos, com seu entendimento, os falsos ensinos deles. Não muda nada. Beleza? Então o que é uma seita? Em geral, elas se configuram como movimentos ideológicos. Eles podem ter caráter religioso, pode ter um caráter social, político, filosófico e financeiro. Tá? O caráter religioso é aquilo que nós começamos a falar agora, das ditas igrejas, né? Das ditas igrejas, é o caráter religioso da seita. Social, o que é isso? É formar um grupo, é a formação de um grupo, a qual alguém dirige um pensamento para todo mundo. Por exemplo, a sociedade, existia uma sociedade secreta lá nos Estados Unidos, liderada por um homem chamado Charles Manson. E através desse grupo social, esse homem manipulou a mente de muitas pessoas e cometeram atrocidades terríveis. Fora as suas reuniões, festas, cultos, leituras de livro de magia negra e etc e tal. Pessoas foram presas recentemente, não estou falando de 5 anos atrás, por conta de crimes que cometeram nos anos 90 através dessa seita. Então, dentro de um caráter social, as seitas podem existir. Por exemplo, os grupos. Você reúne um grupo, você tem uma super ideia, você passa a ser o libertário daquele grupo e agora você criou uma seita no âmbito social. O âmbito político, por exemplo, observamos aí direita, esquerda, centro e etc. Mas falamos agora aqui dos movimentos de esquerda. Por exemplo, lá na Coreia do Norte não se pratica o cristianismo, islamismo, nada que você imaginar. Lá é um lugar comunista, totalitário, ditatorial, a qual quem tem que ser adorado lá não é nenhuma divindade, nenhum Buda, nem nada. É a estátua dos 2 fundadores da República Democrática da Coreia do Norte, que é o pai e o bisavô do atual, não, é o pai e o avô do atual ditador da Coreia do Norte, que é o Kim Jong-un. Tá, ela tem uma estátua gigante no meio da praça lá de Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, e que todos que passam por ela têm que se curvar. Eles têm um mausoléu gigantesco lá de ouro, todo dourado por dentro, a qual tem lá o caixão, que está embalsamado o pai e o avô do atual ditador da Coreia do Norte. E você vai lá e tem que deixar flores lá, em homenagem aos líderes que revolucionaram a Coreia, etc. e tal. O que é isso no âmbito religioso e político? É que uma seita no âmbito político, ela cria um Deus falso. Por exemplo, o pai e o avô desse homem são os grandes salvadores da pátria. Eles são os deuses daquele lugar. Todo mundo, seja estrangeiro, seja quem for, passar na frente da estátua dele sem se curvar, é preso. Isso é chamado de shintoísmo. Então eles têm sempre que se curvar à estátua do ditador da Coreia. No âmbito filosófico está mais voltado a pensamento, pessoas que manipulam pensamento e tal. No âmbito financeiro, observem bem isso aqui. Vocês conhecem aí a galera que são chamados de coaching, né? Vocês conhecem isso aí, né? Os coaching estão nadando de braçada nas igrejas hoje. Nadando de braçada. Por quê? Eles entenderam, a partir das suas próprias ideias, isso daí não é nada novo também, vamos dizer, não há nada novo debaixo do sol, de que você não pode ser pobre. Se você é pobre, você não é filho de Deus. Então eles começaram a criar o quê? Mecanismos mentais para fazer com que as pessoas busquem riqueza acima de tudo o tempo todo. Então o que mais se vê hoje na internet,
através do YouTube, das redes sociais, no que diz respeito à pregação. Pessoas só falando de dinheiro. Você tem que ganhar, você tem que ter um casão, você tem que ter super vida financeira, porque Salomão era rico pra caramba, você tem que ser rico igual Salomão, porque você é filho de Deus, você tem que ter tudo, porque você é dono daquele que, você é filho do dono de tudo, e etc e tal. E assim eles vão criando ali uma rede de manipulação, em que você já não descansa mais e vive desenfreadamente para enriquecer. Aí o que acontece? Você não enriquece. Aí eles pegam você, te excluem da seita. Não, você está com algum problema, você não está seguindo o projeto, e é por isso que a sua vida financeira não está deslanchando. Então as seitas, elas estão enraizadas em vários âmbitos sociais, político, filosófico, religioso, social, tudo isso. Então elas formam grupos marcados por duas características, observem bem: apego a um líder e a negação do mundo. O que é essa negação do mundo? É quem está fora da seita está condenado e perdido. As leis e costumes de fora são decadentes e inadequados. Essa ideia de apego a um líder, sabe o que é? É você achar que o seu líder, ele tem a solução para todos os problemas da sua vida. E não tem. A partir daí, desse pensamento, eu recomendo a vocês até um livro chamado Deus Não É Seu Ídolo. Eu li, é muito bom. Depois eu procuro o nome do autor que me fugiu da mente. Você cria um ídolo. Aí as pessoas vão à igreja não na intenção de buscar Jesus, mas de buscar um líder que tenha a solução dos seus problemas. Aí o que acontece? Eles começam a negar as coisas naturais. Negar o mundo aqui é o papel do cristão? É o papel do cristão. Porém, você não pode ter na mente a ideia de que você está vivendo numa bolha diferente dessa dos outros humanos. Tipo assim, o mundo todo está errado e eu estou certo. Ou o mundo todo está errado e o meu líder está certo. Todo mundo é muito ruim, mas meu líder é muito bom. O líder de outro lugar, ele é imperfeito, mas o meu líder não erra nunca. Tudo que ele faz é debaixo da orientação de Deus. Tem ou não tem igreja por aí assim? Tem um monte. Tem um monte. Se você fizer um tour em Colatina, você vai visitar pelo menos umas 10 que são assim. É sério. Bom, o outro aspecto é liderança carismática. Vamos começar a tratar dos aspectos aqui. Olha, reivindica uma autoridade especial que os de fora ou nos baixos escalões do próprio grupo não possuem. Funciona muito bem porque vive da circulação de lendas, reivindicação de chancela divina e dos louvores dos seguidores. É isso que eu estava falando agora. Todo líder de seita, ele recebeu uma revelação divina superior àquela que todos nós recebemos, que é a palavra de Deus. O que é o quê? Uma mentira. O que é uma mentira? Então, para validar a sua mentira, o que ele começa a fazer? A reivindicar uma autoridade divina. Por exemplo, aqui tem um pastor, o primeiro pastor, o segundo. Aí o que acontece? O primeiro pastor, ele olha para o seguinte: tem um cara agora que é do mesmo nível que eu, então agora eu tenho que me ordenar apóstolo, para que eu fique por cima daquele ali. Aí quando o outro chega apóstolo, ele se ordena rei. Aí quando o outro se ordena rei, aí ele se ordena querubim. E assim vai subindo. Eles vão subindo até chegar a Deus, né? Então eles vão subindo de cargo e vão reivindicando para si mesmo uma autoridade divina que Deus não deu. E assim manipulam a mente de quem? A mente dos incautos, daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Eles têm sistema de crença monopolizante, ou seja, uma única ideologia
que seria a verdade, pela qual serve de filtro para processar outras fontes de informação. O que é isso aqui? É o seguinte: eu tenho uma ideia. A partir agora dessa ideia é que você tem que interpretar todas as outras ideias. E se todas as outras ideias que você interpreta não estão de acordo com a minha ideia, então o mundo todo está errado e você está certo. E assim você cria uma bolha dentro do seu próprio pensamento. Não, eu estou certo, está todo mundo errado. É isso. A minha igreja é melhor dos outros, pelo amor de Deus. E é assim que vai nascendo uma seita. Terceiro ponto: fronteiras e norma de controle definem a identidade, o pertencimento, a legitimidade, a uniformidade de pensamento ou ação. E o que é isso? É um mecanismo para se sentir especial. Olha só, sabe um grande erro que nós cometemos hoje como igreja de maneira geral? É achar que a pessoa que entrou por aquela porta ali hoje tem um chamado para pregar, tem chamado para evangelizar, tem chamado para isso. Às vezes não tem. Na ideia da gente querer fazer a pessoa se sentir especial, a gente diz para ela coisas que Deus nunca disse. Aí o que acontece? Você cria um ser humano, você cria um robô, em que a qual ele vai começar a lutar só para fazer aquilo ali e cumprir o suposto chamado que Deus tem para ele. Meus irmãos, tem gente que vai para o céu e nunca vai pegar no microfone para pregar. E amém. E amém. Tem gente que vai para o céu e nunca vai cantar uma música na igreja. E eu estou para te dizer que é a maioria. Então, a seita, ela começa a fazer o quê? Você se sentir especial. Aí, nisso, a seleção, eles criam uma seleção de um grupo bode expiatório. Ou seja, a seita, ela cria um grupo suposto, que seria um suposto inimigo. O inimigo fictício. Observe bem, todo líder de igreja que está caminhando para esse lado, ele cria um inimigo externo. Ele cria um inimigo externo. Por exemplo, eles querem fechar a minha igreja. Tem ninguém querendo fechar a igreja do cara, mas ele cria na cabeça dele essa ideia. Ele diz que teve um sonho, ele diz que um anjo apareceu, diz que Deus revelou, diz um monte de coisa. Aí, o que ele faz? Ele começa a transmitir isso para os seus liderados. E os seus liderados começam a crer naquilo que ele propagou e começam a enxergar um grupo, um suposto grupo inimigo, que não existe. Que não existe. Então, aí qualquer outra opinião externa sobre o grupo que a pessoa está inserida, eles observam lá, o inimigo. É o inimigo tentando derrubar a gente. É assim que funciona. Esses inimigos, geralmente são reais, geralmente são imaginários. Por exemplo, você vai ver que os ditadores do mundo aí, por exemplo, vamos usar o exemplo de Hitler. Hitler tinha como inimigo os judeus. Os judeus eram o inimigo dele? Não. Mas o que ele fez? Ele era um cara tão manipulador de mente, de que ele fez uma nação inteira acreditar que os judeus cresciam de maneira tão exponencial e prosperavam tanto, que essa era a inveja de Hitler a respeito dos judeus, que eles são muito prósperos, que eles queriam dominar ali toda a Europa, ali o Oriente e tudo mais. E aí começou a colocar na mente dos seus liderados que os judeus eram os seus grandes inimigos. Ou seja, ele criou um inimigo fictício, que não existe. Toda seita tem um inimigo fictício. Outro ponto, quarto ponto. Oferta daquilo em falta. Olha só, o grupo oferece algo: socialização, serviço, aquilo que eu acabei de falar, serviço, confirmação de crenças e valores,
que pessoas aí normalmente não conseguem prover. O Estado, a ciência, a família, as instituições educacionais, a segurança pública, os estabelecimentos religiosos, o sistema de saúde ou a economia regulamentada. Toda seita vai te oferecer aquilo que falta em você. Toda seita vai te oferecer aquilo que lhe falta. Se você não é próspero lá no outro lugarzinho que você estava, não, aqui você vai ser. Aqui você vai ser. Então eles começam a oferecer aquilo que supostamente está em falta na sua vida. Ó, sua mãe e seu pai não te amaram o suficiente, mas aqui a gente vai te amar como se você nunca tivesse tido pai ou mãe na vida. E é desse jeito. Quinto, exercício de poder. O grupo manipula emoções e informações para impor conformidade, quebrando a individualidade dos sujeitos. O que é isso aqui? O que isso significa? É que você agora não pensa mais por si mesmo. Você só pensa dentro desse círculo agora que você está inserido dentro da seita. A sua linha de pensamento está relacionada aos escritos, aos ensinamentos, a comportamento, a linguagem, a tudo aquilo que a seita promulga. E se você não está dentro, você é o quê? Inimigo. O inimigo. Quantas pessoas, gente, por isso que a gente que é crente tem que tomar cuidado quando o irmão sai da igreja. Observem bem isso. Quando o irmão sai da igreja, ele não se torna inimigo. Ele só foi para outro lugar. Ele não se torna inimigo. Ele só é um crente que está em outro lugar agora. Que quando você o vê na rua, você vai cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Normalmente. Porque por mais que vocês não estejam no mesmo lugar agora, vocês vão estar no mesmo lugar para sempre, que é o céu. Então irmão é irmão. Seja daqui, seja de outro lugar. E se você veio de outro lugar antes de chegar nessa igreja aqui, e disseram lá onde você estava, que se você saísse você ia ser amaldiçoado, não liga para isso não, que ninguém tem poder de fazer isso. Que sua vida ia ser uma droga, que tudo ia desmoronar, que agora você está tá em maldição, porque você saiu debaixo da suposta cobertura espiritual que o pastor exerce. Sai disso, gente, isso não existe. Isso não existe. E se isso acontecer e falaram isso de você, dá glória a Deus, porque você saiu de um lugar de um monte de gente que está indo para o inferno. Essa que é a verdade. Um monte de gente que está indo para o inferno. Então, através dessas táticas, eles começam a restringir os seus canais de informação. Então, as informações que você passa a ter agora são somente aqui. Então, só vale o que é dito aqui. Aí, por exemplo, você ouve um mensageiro de fora, um pregador de fora, e menciona ele aqui, aí no final da reunião, chega o camarada que é o líder da seita e fala assim: ô meu irmão, não fica ouvindo gente de fora não, que isso aqui é um problema, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pronto, ele está querendo manipular seu pensamento. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nós somos pessoas livres, nós devemos obediência aos nossos líderes, é óbvio, é claro. Agora, a partir do momento que a liderança começa a tentar manipular o seu pensamento próprio, sai fora. Sai fora. Porque aí está se organizando uma seita, devagarinho, mas está. Os elementos de uma seita, primeiro, é o líder. Normalmente a figura de poder costuma ser possuída de um narcisismo muito sofisticado, que não é identificável com facilidade, pois vem embalado numa aura de beatitude. O que é isso aqui? O narcisista é aquela pessoa com a necessidade absoluta de controle, quer controlar tudo, todos, pensamentos, ações, para onde você vai, com quem você fala, o que você vê, o que você escuta, etc. e tal. Nós temos que tomar cuidado com o que nós vemos, com o que nós lemos, com o que ouvimos, com o que vemos, certo? Nós temos que tomar cuidado com tudo isso. O nome disso é vigilância, a Bíblia ensina.
O nome disso é vigilância. E isso todo crente tem que exercer, vigilância. Porém, o seu pensamento, ele é livre. Todo líder de seita, ele é narcisista. Por exemplo, você vai mudar de emprego, e muda de emprego. Aí você já está trabalhando em outro lugar há um mês. Aí o líder da seita não sabe. Quando ele sabe, ele te repreende. Por que você não me falou que você ia mudar de emprego? Por que você não falou que você ia mudar de cidade? Por que você não disse que você ia fazer isso? Por que você não disse que ia fazer aquilo? Etc e tal. Ele está manipulando o seu pensamento. Isso é o narcisismo. Isso é o narcisismo. A pessoa não respira, não anda, não fala, não vê, não ouve, não come, se o líder não mandar, não deixar. Então esse narcisismo, mas ele não é aparente, ele é sutil. Ele vem trajado, sabe de quê? De amor. Nós queremos cuidar de você. Tudo bem, a igreja é um lugar de cuidado. Agora, não é um lugar de manipulação. A igreja é um lugar de descanso, mas não é um lugar de prisão. Ninguém que está preso. Ninguém que está preso. Está todo mundo é livre, isso sim. Presos estávamos antes, nas mãos do diabo, antes de conhecer Jesus. Para se tornar preso de um homem, aí você está se tornando preso do diabo também, achando que está servindo a Deus. Vai falar, irmão. Uhum. Exatamente, aí eles olham lá para a grande comissão dada por Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos. Eles pegam a ideia de fazer discípulos aí que Jesus falou e fazem discípulos para si mesmo. A nossa missão é fazer discípulos de quê? De Cristo, não é de nós não. Vai fazer discípulo de mim? Eu? Meu Deus do céu, gente. Que se estressa à toa, que se aborrece, que peca, discípulo de mim, não tem interesse nenhum em fazer discípulo de mim. As pessoas têm que fazer discípulos de Cristo, essa é a nossa missão. Então, os líderes narcisistas de seita, eles, quanto mais você for parecido com ele, com o líder da seita, mais ele vai dizer para você que você está cumprindo a vontade de Deus. E ele vai prendendo a sua mente e você vai se achando ali o suprassumo da espiritualidade. Olha como é que eu sou um servo de Deus, estou igual ao meu líder. Por que eu tenho que ser igual a ele? O quê? Eu, hein? Não sou igual a ninguém, não. Então vai manipulando o pensamento, através do quê? Do narcisismo, tá? E olha só, os mais experientes das seitas, que são os seguidores, que é o segundo elemento de uma seita, que são os seguidores, concordam que quando as vítimas são atraídas, olha só, mudam sua forma de falar, se expressam como outra pessoa e repetem frases feitas. As igrejas não estão cheias de frases feitas por aí? Cheio de frases feitas e frases de efeito. Meus irmãos, observem as pregações. Tem que ter uma frase de efeito para o povo gritar. Tem que ter.
Tem que ter uma frase em que, por exemplo, o seu líder inventa uma frase e você vê os liderados repetindo. Na ideia de ser mais espiritual, de estar mais perto. Não é assim, gente. A gente tem que estar satisfeito. A gente tem que estar satisfeito com a palavra de Deus, gente. Se o cara não está satisfeito com a palavra de Deus, caça outra religião para você frequentar, velho. Uhum. É. Exatamente. Você pontuou muito bem. As doutrinas desses treinadores comportamentais, os coach, eles te tiram de uma prisão e te colocam em outra. Só que a ilustração é a seguinte: eles te colocam na prisão, mas eles ficam balançando a chave na sua frente, fazendo você acreditar que está livre. O problema, gente, não é você treinar a sua mente para que você tenha uma vida próspera, não é. É você achar que isso é somente a vontade de Deus para a sua vida, não é não. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja salvo. A bênção do Evangelho, meus irmãos, Augusto Nicodemo fala isso, a bênção do Evangelho, gente, é a salvação. Você quer crescer financeiramente? Vai estudar e trabalhar, pô. Estuda e trabalha. Entendeu? Treina, participa de treinamento. Mas entenda que aquilo ali não é Evangelho, é o Evangelho pervertido. Você colocar versículos isolados, palavras isoladas, para validar a sua ideia, as seitas antigas já fazem isso, gente. Uma das seitas mais antigas do mundo se chama macionismo. Foi uma seita que pegou a igreja aí, se não me engano, por 2 séculos direto, ou 4, não tenho certeza. Essa seita, esse pensamento sectário de Macião, dividia o Deus do Antigo Testamento em um Deus do Novo outro. Através de quê? De palavras isoladas. Pois na época de Macião já existia a Septuaginta, que era a palavra traduzida, o Antigo Testamento traduzido para o grego. Então, ele observava a pregação dos apóstolos, as suas cartas, e entendia, não, esse Deus aqui é muito bom, mas esse Deus aqui do Antigo Testamento é muito severo. E isso através de pontos isolados. E todo mundo faz isso desde que o mundo é mundo, desde que a palavra existe. Uhum. Exatamente. Essas ideologias aí, irmã, ela também, além de massagear o ego, ela tira toda a sua responsabilidade daquilo que a sua vida é e joga lá atrás no teu parente que você nem convia com ele. Joga lá para trás, não é porque tinha um padrão repetitivo, que isso, aquilo, tá. E te tira a responsabilidade. Aí pronto, agora você está amaciado. Agora você tirou toda aquela responsabilidade, transferiu para pessoas que você nem convive. Agora eles vão lá e colocam outra coisa dentro da sua cabeça. Eles pegam um cérebro que está lá na prateleira deles, abrem a sua cabeça, tiram o seu e colocam o deles. É isso. Agora você pensa igual a eles. Entendeu? Agora você pensa igual a eles. Aí entra a questão da ideologia, que é o terceiro elemento de uma seita. Olha só essa ilustração. Quem nunca sentiu saudade da inocência da infância? A gente lembra, né? Toda hora, né? De como é bom ser criança, né? Quando os pais garantiam toda a segurança e acolhimento do mundo e bastava viver um dia após o outro. Todo mundo sente falta disso, né? De dormir no sofá e acordar no quarto, né? Que o pai leva, né? Enfim. Então, observa, essa proteção existencial,
é metaforicamente proporcionada pela ideologia do líder da seita. Ou seja, tudo aquele amor e carinho que você teve na infância, você vai ter aqui dentro da seita agora. Mas é uma metáfora, sabe por quê? Porque o seu pai, ele te dava comida de verdade, ele te dava roupa de verdade, ele cuidava de você de verdade. O líder da seita, ele supostamente vai fazer isso. Ele vai querer que você chame de pai. Jesus já adverte sobre isso. Não chame ninguém de pai não, meu. Pai é aquele que está no céu. Vai querer que você chame de pai. Vai querer ter momentos particulares com você, para melhorar a manipulação. Diz que vai te suprir nisso, naquilo, aquilo outro. Agora você vai ser super amado como uma pessoa que nunca teve um pai na vida. E vai te tratar como uma criança inocente. Mas quando você não corresponde a esse amor, você é um rebelde, maldito e é inimigo da seita agora. Não é assim? Exatamente esse é o modo de operar. E quais são os mecanismos de consolidação de uma seita? 12 pontos aqui, ó. Bombardeio inicial de amor. Quando você chega na seita, todo mundo te ama. Quando você sai dela, todo mundo te odeia. Uso da linguagem, ou seja, você muda a linguagem totalmente. Você falava de um jeito, agora você começa a falar de outro. Reforma do pensamento ou persuasão coercitiva. O que é uma persuasão coercitiva? É a pessoa ficar em cima de você para te persuadir naquilo que ela está ensinando, dizendo que é a plena verdade. Quarto, a pessoa não sabe que está sob um programa para alterá-la ou controlá-la. Então, observamos os 3 pontos primeiro, que é o bombardeio de amor, o uso da linguagem, reforma do pensamento. Eles fazem acreditar que você é livre, mas você está sendo alterado e controlado. Sendo alterado e controlado plenamente. Controle de tempo e do ambiente físico. Por isso que eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar uma seita. Por que eu estou dizendo isso? O irmão não vem na igreja limpar a igreja, está em rebeldia. O irmão não participa do culto, é rebelde. O irmão não vem na EBD, é rebelde. O irmão não vem no culto domingo, é rebelde. O irmão não vem no culto de quarta, é rebelde. Ele não participa da oração, ele é rebelde, etc e tal. Aqui, ó, tem 7 dias aqui, ó, contados. Pois é. Aí, a pessoa já não tem mais tempo para a família, a pessoa não tem tempo mais de lazer, a pessoa não tem tempo mais para nada. E vive para servir a seita. Vive para servir a seita, ou seja, controla todo o seu tempo. Você vai viajar, você tem que ligar para os outros. Vou viajar, eu tenho que ligar para o meu líder para ver se ele deixa. Pelo amor de Deus, gente. Tem ou não tem disso? Tem. Tem disso sim. Vou ver se ele deixa. Um dia um pastor, Termo Martinello, de uma igreja lá em Santa Catarina, é um homem muito bom, tá? É um homem muito sábio. Eu recomendo que vocês ouçam. Calmo, manso. Ele disse que, tratando desses assuntos de seita e abuso espiritual, ele relatou um fato de que uma pessoa um dia ia sair com a família para ir para a praia, viajar, passar um tempo de férias. Essa pessoa liga para o líder dela. Eu estou te ligando, avisando que eu vou sair e tal, pedindo permissão. Aí no relato dele, ele diz assim: o líder falou ao telefone: espera aí que eu vou orar. Desligou o telefone, foi orar, deixou o cara esperando. Ligou de volta para o cara que ia sair com a família e disse o seguinte: é melhor você não viajar não, que o mundo espiritual está muito tenebroso. Pelo amor de Deus, gente. Parece até piada, não é? Mas isso acontece frequentemente, o tempo inteiro. Vou ligar para o meu líder para ver se ele deixa eu sair. Que isso, gente? Você está debaixo do jugo do diabo e está achando que está indo para o céu. Você quer avisar os seus irmãos que você vai viajar? Avisa, pô. Irmãos, olhem por mim. Meu carro não dá defeito, para ninguém bater em mim, para não acontecer um problema na estrada. Em nome de Jesus, estou saindo fora. Vai embora. Vai curtir sua vida, sua família. O que Paulo fala para Timóteo? Aquele que não cuida da própria casa não pode cuidar das coisas de Deus, não. Então você é lá primeiro. Teu ministério caseiro tá bom?
Vamos começar a fazer aqui então. Pode falar, Edson. O líder ele vai arrumar uma justificativa para validar que a morte do cara foi por culpa de pecado oculto, alguma coisa do tipo. É assim, cara. O líder de seita narcisista ele nunca está errado. Nunca está errado. Se você saiu, aconteceu algum problema sem avisar, ele vai dizer: tá vendo? Me avisou. É assim. É assim que funciona. Fala aí, Fé. Autoridade espiritual. Tem. Aham. Não, aí sim. Então, foi um ponto interessante de você colocar. É o seguinte, dentro desses aspectos eclesiásticos, em que você vai pregar, por que é interessante você ter a liberação do seu pastor? Porque o seu pastor está vivendo com você. Seu pastor sabe que você está com uma vida complicada. Você saindo para lá, pô, bota a mão na consciência. Pô, liberei, o cara saindo, pregou, não avisou e tal. O que eu estou tratando aqui é de um aspecto pessoal. É eu e minha família. Eu e minha família tomamos decisões, a parte do pastor, a parte deles, claro. Uhum. 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 Não, respeito a gente tem que ter. Isso é fato, entendeu? É. É isso, o fundamento é posto pelos apóstolos. A questão não é você desrespeitar o seu líder e sair fazendo.
não é isso. A questão é pessoal. Quando o líder ele ultrapassa a linha do que, olha, aqui é minha família, né? E é isso que acontece dentro dos sistemas de seita. Não, você vai ter só 2 filhos, você você vai ter um carro X, não, é esse carro aqui que você vai comprar, é dentro desse aspecto. O aspecto exagerado, entendeu? Você pedir orientação a quem é a sua autoridade espiritual é mais do que normal e saudável, desde que essa pessoa seja saudável, desde que essa pessoa obedeça também a palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer, se o seu líder não obedece a palavra de Deus, você não deve obediência a ele não, que a Bíblia está acima dele. Eles têm um programa de meta, eles têm. Então, prosseguindo, as seitas, elas suprimem antigos comportamentos e atitudes, igual eu estava falando. Eles inserem novos comportamentos e atitudes. Eles têm um sistema ideológico fechado. Eles propagam o isolamento. Só vocês estão certos, só a gente aqui está certinho, tá? Eles mudam o seu modo comportamental e eles gerenciam toda uma galera. Mas dentro disso daqui, se torna o quê? Começa com o quê? Com heresia. Começa com as heresias. Do ponto de vista cristão, heresia, agora falando de igreja, heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo afastar-se do ensino da palavra de Deus e adotar e divulgar suas próprias ideias ou as ideias de outro em matéria de religião. Em resumo, é o abandono da verdade. Então, a heresia, ela começa assim. Eu leio a Bíblia, você já ouviu muito pregador dizer assim, ó, entendo eu que isso. Aí está a porta aberta para a heresia aí. Não é entendo eu, o texto diz. A palavra diz. Aí você traz a aplicação dentro do que a Bíblia diz, não do que entendo eu. Eu não posso olhar para um versículo aqui e dizer assim, bom, entendo eu que a Bíblia está dizendo isso. Não, a Bíblia está dizendo o que está dizendo. Você entendeu errado. A conversa é essa. Então, o estudo das heresias, ele é importante, das seitas e tal, por que também? Porque isso é um apontamento escatológico. Quanto mais seitas, mais heresias, mais coisas que são contrárias à palavra de Deus vão crescendo, gente, mais aponta para o sinal da vinda do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz que nos últimos tempos, é a ideia de aumentar, ia crescendo isso. Então, as igrejas hoje, que vivem de revelação, de apóstolos, de sei lá o que mais, sei nem o que mais tem aí, tem as quartas proféticas, a sexta-feira dos milagres, enfim, tem várias outras coisas aí, mas, por exemplo, aquele apóstolo, acho que é o René Terra Nova, alguma coisa assim, o cara ungiu o útero da mãe dele. O útero da mãe dele, como é que é? O útero da mãe dele foi o responsável por conceber a vida àquele que teve uma nova visão a respeito do povo de Deus nessa terra. Ou seja, ele é o rei dos apóstolos. É sério, procurem saber disso. É sério. Então ele ungiu o útero da mãe dele, ordenou a matriarca mãe dele. Isso, matriarca. E ele é o patriarca. É isso aí. Entendeu? É sério. Então já não tem mais título para inventar, eles inventaram isso aí agora. Entendeu? Então, isso aponta, gente, para para os eventos escatológicos que estão por vir. Abre lá na segunda carta de Pedro,
Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3. Olha o que Pedro vai escrever. Olha o que Pedro vai escrever. Eu vou ler aqui na folha, que está a tradução NAA. Na verdade, eu vou ler aqui na Bíblia mesmo. E também, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já é de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Olha o que Pedro está dizendo para nós. É que as heresias e as seitas, elas nascem do nosso meio. Elas nascem de nós. Os falsos estão ali sentado no banco, ouvindo a palavra de Deus, mas estão tendo supostas revelações ali, e dali eles saem. Quer saber? Está todo mundo errado aqui. Vai lá e mete a marreta na parede da garagem de casa, mete 20 cadeiras lá, um violão, uma caixa de som, chiando pra caramba, e abre a igreja e pronto. Pervertendo a verdade, fazem dos irmãos um meio de negócio, começam a ligar dinheiro através de oferta, e eles estão atraindo para quê? Para si mesmo? Destruição repentina. Porque quando os falsos mestres eles somem, ninguém acredita mais neles. Pra você ter uma ideia aí, um pregador neopentecostal lá, o Benny Hinn, todo mundo conhece o Benny Hinn, escreveu o livro conhecido Bom Dia Espírito Santo. Rapaz, ele recentemente, acho que se não me engano, em 2018, ele pediu perdão abertamente pelas suas heresias. Quem deu crédito para ele? Ninguém. Aí depois de tanto tempo fazendo besteira, vem pedir perdão, acabou, repentina destruição veio sobre o ministério dele. Mercadejou, vendeu a palavra de Deus, vendeu a fé dos irmãos, vendeu a fé literalmente. O que adiantou ele pedir perdão? Absolutamente nada. Absolutamente nada. A Bíblia já vem alertando a respeito disso, como um apontamento para o fim das coisas. Então, uma seita é identificada em geral por aquilo que ela prega a respeito dos seguintes assuntos. A Bíblia, a gente tem que estar atento ao que uma seita prega sobre a Bíblia, se ela é inerrante palavra de Deus de fato, se eles consideram outro escrito como canônico. A pessoa de Deus, alguns dizem que Deus não é necessariamente, não é totalmente só espírito, alguns dizem que Deus tem semelhança somente de homem, alguns acreditam que Jesus não era totalmente Deus, totalmente homem, porque o homem não pode ser, porque a carne, a matéria é totalmente má, como os gregos pensavam, e o espírito é totalmente bom, então Jesus não é Deus, ele não tem espírito de divindade. A queda do homem e o pecado, como por exemplo, o homem ele é totalmente caído, Romanos 3 vai deixar isso claro para nós, que todo mundo pecou, todo mundo foi destituído da glória de Deus, mas as seitas entendem que o homem não é totalmente caído, o homem é essencialmente bom, e não é, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. É totalmente pecador e depravado. Tanto que os pontos de divergência entre calvinismo e arminianismo, o ponto de convergência entre eles é a depravação total. O homem é totalmente depravado, morto em seus delitos e pecados. Só é salvo mediante a graça de Jesus. Sobre a salvação não está em Cristo, mas é Cristo mais Maria, é Cristo mais Ellen White, é Cristo mais Charles Taze Russell, é Cristo mais o anjo não sei o que lá. Você está salvo, mas tem que fazer isso aqui, aquilo outro. Ou seja, a salvação ela não é completa em Cristo Jesus somente, ela tem variantes, pode ser através de outro lugar.
para você ser salvo, como a doutrina do purgatório, você está lá num estado de meio sofrimento, mas pagando a indulgência ou fazendo tantas orações, a alma da pessoa sai e vai para o céu. Então toda seita é caracterizada por esses pontos. Eles deturpam o processo de salvação. A salvação é um ato propriamente de Deus e unicamente de Deus, não de Cristo e mais alguma coisa. A própria Maria, se tivesse viva, ela não reivindicaria esse culto que o catolicismo romano faz para ela. Ela não reivindicaria esse culto. Bom, o sexto ponto é se o que uma seita ensina sobre estes assuntos não se coaduna com as Escrituras, podemos estar certos de que estamos diante de uma seita herética. É o que eu sempre falo aqui: experiência pessoal não constitui doutrina. Não constitui doutrina. A sua experiência espiritual pessoal é sua. Eu não posso ter um sonho qualquer, às vezes comeu demais, está dormindo de barriga cheia, sonhar com um anjo que te falou alguma coisa, e você chegar na igreja amanhã: meus irmãos, a partir de agora nós vamos seguir as regras de um anjo que me apareceu em sonho, e me disse isso, aquilo outro, e tal. Um anjo pode aparecer para uma pessoa? Pode. Mas se esse anjo te pregou outra coisa, não foi bem um anjo de Deus que te apareceu, não. Entre muitas razões para o surgimento de seitas falsas no mundo hoje, destacam-se as seguintes: 2 Coríntios 4,4. 2 Coríntios 4,4 é um versículo bem conhecido, que está escrito assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a ação diabólica no mundo é que promulga, que propaga o surgimento das seitas. Muitos, por não vigiarem dentro da igreja, dá uma olhadinha comigo lá em Mateus 13, fazendo um favor, tem um texto importantíssimo lá. Por não vigiarem, por não buscarem conhecimento, por não abrirem a sua mente para as coisas de Deus, acabam comungando com esses ensinamentos heréticos. Dá uma olhadinha aí comigo no versículo 19. Versículo 19. Então, segundo ponto, a ação diabólica contra a igreja, a ação diabólica, terceiro, contra a palavra de Deus, e o descuido da igreja em pregar o evangelho completo. Olha aí o versículo 19. 18, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então é a ação diabólica contra a palavra de Deus. É o crente que ouve a palavra de Deus hoje aqui, chega lá na escada e não lembra de mais nada. Quem roubou a palavra de Deus do coração dele? O diabo. É o diabo. Então, por falta desse último ponto aqui, por falta de negligência nossa e cuidado nosso em pregar um evangelho verdadeiro, e não ficar pregando um meio evangelho em que você vai para o culto só para ouvir sobre vitória,
mas não sobre mudança de vida, de caráter, de posição, é que as seitas surgem, é que os narcisistas nadam de braçada, é que os coaches estão dominando as igrejas, é que as heresias se propagam, é que os líderes se perdem. Às vezes o cara que prega, ele não está dando intenção porque ele pregou. É por isso que o pregador, ele prega para si mesmo primeiro, depois ele prega para os outros. Se ele não prega para si mesmo, ele não pode pregar para ninguém. Aí vem o diabo e tira a palavra da sua mente. Chega a semana que vem, você pergunta o que eu ouvi no culto de domingo, você vai aonde? No YouTube. Para recapitular.